Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando, vamos falar hoje aqui sobre o vilão Sabbac no filme Adão Negro. O personagem que vai interpretar ele é o ator que está vendo aí na tela, tá aparecendo aí, ele aparece lá no começo daquele teaser, ele junto naquela escavação com a Adriana Thomas, que ela abre a tumba do Adão Negro, né? Ela fala as palavras Shazam, ela lê a escritura em egípcio e ela fala as palavras Shazam e ele tá ali junto com ela, ele vai virar o Sabbac. Bom, já saiu um brinquedo aí, né, um boneco aí do Sabbac, da linha McFarlane Toys, que é a mesma que fez lá o Senhor Destino, que eu mostrei aqui pra vocês. Tá aí o visual dele, eu achei sinistro pra caramba. Não sei se ele vai ser um personagem gigante ou se ele vai ser um personagem mais humanoide e tal. Eu acho que talvez se ele for um personagem mais de um tamanho humano, assim, tipo normal, vai ser uma parada bem sinistra, o visual tá muito louco. Se for gigante vai ser um CGI, provavelmente, mas se for um tamanho normal vai ser aí mistura de CGI com efeito prático e etc. Eu acho que pode ser muito legal. Vamos ver aqui como que ele pode se encaixar na história do filme, porque é algo que eu não consegui entender ainda. Isso é muito bom, porque tem trailer que eu já disse aqui. Solta o filme inteiro, você entende o filme inteiro no trailer, tudo que vai acontecer. É muito trailer de filme da A24, por exemplo. Se você gosta dessa produtora, que eu gosto bastante, que, se eu não me engano, eles fizeram aquele filme Hereditário, fizeram The Lighthouse lá com Robert Pattinson e Willem Dafoe. É uma produtora que faz filmes incríveis. É um filme recente, esses dias, chamado X, né? Que recente, assim, é um filme de terror slasher, né? Que alguém me falou assim, não assiste o trailer, porque o trailer entrega o filme inteiro. Eu não assisti o trailer, eu adorei o filme. Eu só vi o pôster, assim, já tinha gostado da ideia, tinha ouvido uma crítica só, eu achei legal. Fui lá assistir e curti. Adão Negro, espero que seja a mesma coisa, que um segundo trailer não entregue muita coisa, que mantenha aí escondida as cenas de ação. Dizem as pessoas aí que já houve sessões testes e que as cenas de ação são grandes destaque deste filme. Acredito que sim, acredito que eles usaram todo o orçamento do filme nas cenas de ação, construção de cenário. Kahndaq tá muito fiel, né, aos quadrinhos aqui, tá muito louco. E falando aqui do Sabbac especificamente, o vilão Sabbac, né, o demônio Sabbac, eu vou falar aqui, ele tem algumas abordagens nos quadrinhos. Tem um lance mais 952, que é o Jeff Jones junto com o Gary Frank, eles criaram a HQ do Shazam e tal, né? Que tem até aquela HQ Shazam como uma palavra mágica e tal, mas não foi nesse quadrinho, foi em outros quadrinhos, no 952. E eles criaram que o Sabbac fazia parte ali dos 7 pecados capitais. Apareceu bem toscamente, vamos ser honestos ali no Shazam 1, os pecados capitais, pouco orçamento dá nisso, né? Tipo, você não consegue fazer uns demônios em CGI bem feito. Apareceu ali bem toscamente ali os 7 pecados capitais em Shazam. E o mago Shazam diz pro Billy Batson, antes de dar os poderes, ele fala: eu escolhi o campeão errado no passado, e esse campeão devastou toda uma civilização, liberando os 7 pecados capitais. Então nos 952 ele tem essa abordagem, mas eu acredito que ele não vai ter esta abordagem no filme. Embora talvez mesmo no próprio Adão Negro mostre que ele teve o lance de liberar os 7 pecados capitais em Kahndaq. Eu acho que isso vai acontecer no passado, sabe? Depois de que ele ganha os poderes, segundo a narração do filme, ele morre, certo? Ele morre como um escravo, o filho dele morre, e de algum jeito a mulher dele, ele perde a mulher, talvez a mulher até fique viva, trabalhando pro resto da vida como escrava ali pro Estado. E aí o que acontece? Ele morre, o filho dele morre, e aí o mago Shazam talvez ressuscite ele, dê a ele os poderes, ele renasça como um deus mesmo, que é o Adão Negro, que ele acha que ele realmente é um deus, pode ser que seja isso. Então quando ele acorde, ele libera os 7 pecados capitais, que ele tem o poder disso, talvez ele descubra esse poder junto do mago Shazam, e aí ele acaba usando isso para o mal, para devastar toda Kahndaq em prol da sua vingança. Mas a identidade mais clássica aí do demônio Sabbac é o Timothy Cairns. Eu acho que eu falei o sobrenome dele errado, Cairns ou Cairns, sei lá, não sei. E ele, pra ele virar o Sabbac, o demônio Sabbac, ele precisa falar a palavra Sabbac. Sabbac é um acrônimo, é assim como Black Adam e assim como Shazam. O Shazam, quando você pega, por exemplo, a força de Mercúrio, sabedoria de Salomão, tal, isso é um acrônimo, é quando tem uma palavra escrita e cada letra dessa palavra significa um nome de alguma coisa. É o que acontece aqui com o Sabbac. E olha só os nomes que tem aqui do Sabbac. E se liga só no acrônimo do Sabbac, cada letra significa um nome de um demônio do inferno famoso. Alguns só classe A do inferno é responsável por dar parte dos poderes para este demônio. Se liga só. Vamos lá, a palavra Sabbac. A força de Satã, que significa o S. O A significa invulnerabilidade de N. O B significa o conhecimento de Belial.
O outro B significa as chamas de Beelzebub. O outro A significa a coragem de Asmodeus. E o C é o dom de voar de Craétes. Ou seja, só coisa boa aí do inferno. Se o Shazam é abençoado pelos deuses gregos, o Adão Negro pelos deuses egípcios e o Sabbac é pelos demônios do inferno, todos os demônios poderosos do inferno, talvez acho que os mais poderosos do inferno. Eu achava que o B não era de Beelzebub, sim de Baphomet, mas eu não sei, eu também não sou satanista, não estudo demônios e tal, mas enfim... Como que o Sabbac pode estar aqui no filme? Como que ele pode estar no filme? Ele vai ser um cara abençoado, né? Tipo, pelos demônios do inferno e tal. Vai acontecer mais ou menos o que acontece com o Shazam e com o Adão Negro, né? Alguém vai encontrar ele vai ser abençoado e vai virar esse demônio. Vai acabar sendo um vilão. Então, quando ele vira o demônio, né? Quando ele fala a palavra Sabbac, provavelmente esses poderes dão a ele meio que uma lavagem cerebral pra ele virar um cara do mal, certo? Tipo, os demônios não vai dar um poder pra um cara de bom coração, entende? Talvez ele seja... Eu achava que ele ia ser até um mercenário, mas parece que ele tá junto com a Adriana Thomas. Ou não, talvez ele seja um dos líderes dos mercenários, porque a Adriana Thomas, naquela parte da escavação, quando eles encontram a tumba do Adão Negro, ela tá sendo obrigada a abrir aquela tumba. Então ela deve ter sido sequestrada pra ser obrigada a abrir essa tumba aí do Adão Negro, porque ela sabe talvez ler as escrituras, talvez seja uma língua egípcia muito antiga. Por isso que ela lê todas as palavras, fala a palavra Shazam, a tumba acende com aquele raio, né, típico do mago Shazam, e explode, mata algumas pessoas, ou não, leva os soldados voam longe, assim, com a explosão, com a força do Adão Negro. E a galerinha que tá armada tem a brilhante ideia de soltar uns tiros aí no Adão Negro, coisa que não vai acontecer nada com esse personagem. E é ali que ele acorda depois de 5.000 anos no exílio. Ali deve ser uma coisa meio tipo... Mulher Maravilha no mundo dos homens, sabe? Que ela vê umas coisas, ela não sabe o que é um sorvete, ela nunca viu um bebê. Isso pode acontecer com Adão Negro. Vamos ver se o filme vai trabalhar isso. Tem muita coisa no filme, se você parar pra pensar. Eu espero que o filme tenha umas 2h30. Eu acho que vai dar pra desenvolver tudo isso. Que, por exemplo, ele vê um míssil, ele segura um míssil na mão, ele não sabe o que é um míssil, entende? Tipo, ele viveu 5.000 anos no passado. Armas de fogo eu acho que não existiam, entendeu? Então tem tudo isso. O lance aqui é como que ele pode estar no filme. Eu acredito que o grande ponto do filme vai ser o Adão Negro, a construção dele, lógico. O contraponto com a Sociedade da Justiça. A sociedade tentar trazer ele pra ser um herói e ele ao tempo ficar oscilando entre herói e anti-herói e tal. Porque ele foi um cara que ele foi formado. É uma coisa que as pessoas têm que entender. O Adão Negro ele foi formado em Kahndaq. Ou seja, todos os líderes, todos os, sei lá, os reis e tal. Tem, por exemplo, nos quadrinhos tem o Ramsay II, que ele é um líder super escroto e tal. Todos esses caras foram a referência única desse personagem. Ou seja, tipo, não importa que ele veja o Senhor Destino, não importa que ele veja o Gavião Negro, o Esmaga Átomo, essa galera que, tipo, prega a justiça de um jeito muito diferente, né? Um jeito, tipo, Liga da Justiça. Aqueles personagens incorruptíveis, tal. Não importa pra ele, o passado é o que importa, porque é aquilo que ele tem como referência de governo, entendeu? Então, se você tem um cara escroto como referência de governo, provavelmente você crescendo vendo aquilo é a sua única referência. Poucos vão ser aqueles que vão contra aquilo, né? A maioria basicamente vai sofrer meio que aquela lavagem cerebral e você enxergar aquilo ali e falar, putz, mano, mesmo que o cara seja, sei lá, um fascista da vida, ele vai enxergar aquilo ali e você vai meio que ser modelado igual aquele cara. E o Adão Negro, outra coisa que é importante dizer, isso é 5.000 anos no passado, então é uma parada super retrógrada, né? Então, tipo, ele é um cara super retrógrado, né? Que ele viveu há 5.000 anos no passado, no qual o mundo era muito diferente do mundo atual. Talvez esse seja um dos grandes pontos da Sociedade da Justiça, tentar trazer ele aqui para o lado mais de herói, né? Esse é o grande ponto. O Arqueiro Verde fala nos quadrinhos, a Sociedade da Justiça te ensina a ser um herói. Então, esse é o ponto do filme. E o Sabbac, ele é o vilão final. Porque provavelmente deve ter o embate aí de Adão Negro contra a sociedade e tal. Contra o Gavião Negro, contra o Senhor Destino. Mas aí o vilão máximo aí deve ser o Sabbac, que talvez ele queira destruir Kahndaq ou dominar Kahndaq, algo do tipo. Talvez ele não seja um puta de um vilão, assim, um vilão mais genérico e tal. Mas em potencial de ação pode ser uma parada muito louca, porque ele é um personagem muito poderoso. O Sabbac é muito poderoso. Ele consegue sair na mão com o Shazam, tem quadrinhos que ele é mais rival do Shazam. Ele consegue sair na mão com o Adão Negro, com vários personagens. Ele é um personagem poderoso. Todos os seres que estão aqui, né, no filme do Adão Negro, eles vão nivelar por cima, assim, em termos de poderes, a DC Comics nos cinemas. O Senhor Destino é um grande exemplo, né, um dos personagens mais poderosos
da DC Comics de todos os tempos, né? Então tem todo esse ponto aí de você trazer esse personagem demoníaco poderoso. Então eu acho que o Timothy, né, que é o personagem que vai estar aqui junto da Adriana Thomas, não me parece que ele é parceiro dela. Me parece que talvez ele seja... Tem aquele lance, né, do tipo assim, daqueles filmes tipo, sei lá, egípcio da vida, aqueles do tipo assim, ó, não acorde o demônio, senão vocês vão ser contemplados com uma maldição eterna, tá ligado? Ah não, deve ter um tesouro na tumba do Adão Negro, vamos lá acordar o cara. Aí você vai lá, acorda o cara mata todo mundo, é um cara que tava 5.000 anos preso, de repente ele pensa que ele tá na época dele, ele começa a ver um monte de prédio diferente, mais moderno em Kahndaq, começa a ver uma galera usando uma tecnologia de apocalipse, né, voando naquelas motos intergalácticas. Eles começam a ver tudo isso e ele fala, pô, que lugar é esse que eu tô, né? Qual que era o lugar que eu vivia? Quem que é o líder aqui? Se não tem líder aqui, não tem mais líder. Pode ser que Kahndaq, no presente, não tenha líder. Seja uma nação liberta de faraós e tal. Até porque a gente tá em 2022. Vai estar em 2022, né? É o tempo atual do filme. Então não vai ter, por exemplo, faraó. Isso não existe mais hoje em dia. Deve ser só, tipo, um governante mesmo, sei lá, um governador, um presidente. E aí o Adão Negro deve falar assim, pô, o cara mais poderoso aqui sou eu, então eu vou liderar. E aí o Sabbac talvez deve ser o cara que tenta liderar também esse Kahndaq, ou algo desse tipo, seja corrompido aí pelas forças demoníacas do inferno. Eu não sei ainda direito como que ele vai entrar em termos de roteiro nessa história, mas vai ser provavelmente a batalha final. Vai ser muito louco. Ia ser muito louco se ele fosse um demônio gigante, tá ligado? Eu não sei se ele vai ser um demônio gigante pelo que parece nesse brinquedo aí. Acho que se ele fosse um demônio gigante, o brinquedo ia ser tipo um brinquedo grande, né? Tipo assim, um pouco maior do que os personagens, por exemplo, do que é o Senhor Destino. Parece que ele tá do mesmo tamanho ali, nessa linha da McFarlane Toys. Se ele for um demônio do tamanho mais humanoide, assim, vai ser uma coisa, eu acho que até mais sinistro, tá ligado? Daquela coisa do cara meio demoníaco mesmo, se lutar com o Adão Negro vai ser um potencial de ação incrível. Talvez eles lutem pra ver quem que vai, aquela coisa meio Darkseid versus Trigon, tá ligado? Do Guerra em Apocalipse, que o Trigon fala assim, vamos ver quem vai servir e quem vai governar, né? E fica os dois presos lá em Apocalipse lutando até a morte, quer dizer, até um dos dois serem derrotados, porque nenhum dos dois estão ali com a intenção de matar. E sim, tipo assim, ó, se eu te vencer, eu vou dominar isso aqui. Se você me vencer, você vai dominar isso aqui, tá ligado? Pra ver quem é mais forte e tal. Eu acho que vai ser mais ou menos isso que vai acontecer entre Adão Negro e Sabbac. Outra coisa que eu acho legal desse filme é que, bom, o potencial de ação é muito grande, né? E eu acho legal o lance da mitologia, sabe? Tipo, o Shazam tem um pouco de mitologia assim e tal, mas não é o suficiente, né? Por ser um filme menor. No segundo vai ter mais mitologia, Fúria dos Deuses e mitologia grega, que a gente gosta bastante, desde Mulher Maravilha e tal. Então acho que aqui no Adão Negro vai ter um lance mais desse lance da enraização da mitologia desses personagens. Vai ser um filme mais mitológico, estilo que é o Aquaman, sabe? Que tem bastante mitologia, meio que uma aventura mesmo assim. Eu acho que o Adão Negro tem esse potencial. E o Sabbac é um vilão bem legal, assim, pra você colocar pra lutar com o Adão Negro. Que, pô, ele solta rajada de fogo, ele é super forte. Cara, vai ser muito louco. Eu acho que o visual deve estar muito incrível. O Adão Negro, o filme, usa a mesma tecnologia de The Batman, pra quem não sabe. Quando você vê os bastidores do filme, tipo assim, behind the scenes, né? Making off dos filmes, você vê sempre aquelas telas azuis e verdes, né? Aquilo é chamado de chroma key. Hollywood começou a aderir agora painéis de LED. Em The Batman eles usaram para criar Gotham. Então eles projetavam nesses painéis de LED Gotham. E na hora ali que você filma, você não precisa renderizar. Tipo, a renderização ela meio que não existe, ela já é renderizada na hora. O que é renderizar? Você tem a cena por exemplo, de um personagem ali com a tela verde no fundo. Quando chega ali nos efeitos especiais, é a cena do The Rock, como Adão Negro, e a tela verde no fundo, certo? Aquela tela verde, que é o chroma key, famoso chroma key, eles vão usar para colocar um cenário virtual ali, eles vão criar um cenário atrás do The Rock, polir esse cenário, deixar ele bonito, tal, com efeito especial. Aqui não, a tela de LED, assim, isso, acho que o The Rock tinha postado até um vídeo agradecendo o fim das gravações, e é uma tela de LED, assim, meio que curvada, assim, muito louco, parecia até uma batalha final sensacional. Eu acho que esse filme promete muito com o Sabbac aí, como vilão. Quem sabe a Sociedade da Justiça não ajuda o Adão Negro a vencê-lo. E, enfim, assim, vai ser muito louco o que vai acontecer nesse filme. Lembrando que não falta muito pra esse filme, ele é em outubro já, então pouco mais aí de
3 meses e tal, e a gente já vai poder ver esse filme nos cinemas. Mas enfim, escreve aqui embaixo como que você acha que o Sabbac tá aqui, e se você acha que ele vai ter a representação ali dos 952, parada meio inclusa ali com os 7 pecados capitais, ou não vai ter nada a ver. Eu acredito que os 7 pecados capitais vai ser usado pelo Adão Negro nesse filme a partir do momento que ele recebe os poderes e ressuscita. E aí depois ele é preso, talvez... Cara, eu acho que até o Senhor Destino pode prender ele, né, naquela tumba e falar assim, mano, você vai ficar preso aí, ou com a ajuda do Mago Shazam, porque esse cara é incontrolável, entende? Eu acho que você deu o poder pro cara errado, ele deve falar isso pro Mago Shazam. Ou o Conselho dos 7 Magos lá, que não aparece em Shazam, que eles referenciam lá, falando que no passado existiam 7 magos e no fim só sobrou o Mago Shazam. Enfim... Escreve aqui embaixo a sua opinião sobre o Sabbac, como você acha que ele vai aparecer nesse filme e como ele vai ser introduzido nessa história, beleza? Tamo junto, até a próxima.